O que é muito interessante, e eu não sei se você percebeu, nessa primeira planilha que a gente está mostrando, eu tenho uma coluna aqui do primeiro, uma coluna do segundo e uma coluna do terceiro turno. Se eu quiser fazer uma análise de tendência, uma análise de série temporal, envolvendo os 3 turnos, de uma só vez, como eu faço? Porque até então a gente viu a análise separadamente. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de uma organização nos dados. Eu preciso fazer o estaqueamento das colunas de produção do primeiro, do segundo e do terceiro. Então eu já tenho isso de uma forma estaqueada para que você possa perceber como vai ficar e a gente vai fazer junto. Então tá aqui, eu tenho a produção do primeiro turno nos 3 meses, tá aqui na coluna C1 é texto, tá aí primeiro turno, tem as informações na coluna C2 desse turno, depois tem as informações do segundo turno e por fim do terceiro turno. Então se a gente está numa situação como essa, a gente precisa fazer o estaqueamento dessas informações. E como a gente faz isso? Vamos lá. Nós vamos pegar o que? Dados, a coluna dados, tá bom? De novo, eu pego a coluna dados, eu tenho que estar naquela worksheet que eu quero organizar os dados. Eu venho aqui estaquear o que? Eu quero estaquear as colunas, estaqueando uma embaixo da outra. Eu selecionei, ele me pergunta o seguinte, quais as colunas que eu quero estaquear? Quero estaquear a coluna no primeiro turno, no segundo turno e no terceiro turno. Ele já vai automaticamente mandar essas informações para uma nova worksheet. Então, se eu coloco OK, vai aparecer, selecionar a worksheet, worksheet aqui, vai aparecer exatamente a worksheet que eu estou trabalhando, né? Ou que os dados foram estaqueados, tá bom? Então, é essa forma que a gente pode utilizar. Voltando, aqui nós estamos trabalhando, né? Aliás, vamos pegar aqui, já está estaqueada, para facilitar para a gente. Então, tem uma produção estaqueada. Então, como que a gente pode fazer com os dados já estaqueados? Eu posso vir em Graph, Time Series, vou selecionar com grupos também. A produção agora é que ele já fica sempre guardado a última informação que a gente fez, que foi do primeiro turno. Então, eu posso colocar as informações de produção por dia, onde estão os dados contínuos que nós estaqueamos. Nos dados categóricos a gente vai colocar turno e eu dou um OK. Eu consigo entender aí a variabilidade de janeiro, fevereiro e março de cada turno. Então você pode entender e observar uma coisa interessante que aconteceu, é que realmente a produção do terceiro turno ela tem uma variabilidade maior do que o primeiro e o segundo turno. O segundo ele tem uma variabilidade menor, o segundo tem uma variabilidade menor, o primeiro tem um pouquinho a mais, mas o terceiro tem uma variabilidade muito grande, embora as médias sejam muito parecidas. Ok? Então aqui, quando a gente coloca todo mundo junto, a gente já começa a perceber aí uma diferença de comportamento. Então, o gráfico de série temporal ou de tendência, você consegue de alguma forma visualizar o tamanho da variabilidade. Ok? Então, essa é uma informação importante também.